Mamãe Lupita, não deixa a gente!" Rosário congelou na porta do quarto ao ouvir o grito desesperado da menina. Sofia, de 8 anos, estava tendo outro pesadelo, o corpo retorcendo entre os lençóis encharcados de suor. Era a 10ª noite seguida daquilo. 10 noites de gritos sobre fogo, 10 noites de choros inconsoláveis. E agora aquele nome, Lupita, um nome que Rosário nunca havia ouvido antes, que não significava nada para ela, que não deveria significar nada para nenhuma criança daquela casa. Shh, acalma, querida. Rosário entrou correndo no quarto e segurou a menina pelos ombros com cuidado, tentando acordá-la do pesadelo. Está tudo bem, não tem fogo nenhum aqui. Quando Sofia finalmente abriu os olhos, olhou para Rosário de um jeito que fez o sangue dela gelar nas veias. Não era o olhar confuso de quem acabou de acordar de um pesadelo ruim. Era algo diferente, mais profundo, como se estivesse reconhecendo alguém depois de muito tempo separada. "Você", Sofia sussurrou com a voz trêmula, "você estava lá. Por que você foi embora?" Do outro lado da cama, Mateu, de 5 anos, começou a gritar sem nem abrir os olhos, o corpo pequeno tremendo violentamente sob as cobertas. "A porta! Não consigo abrir a porta! Tá quente demais!" O menino chorava, as mãos arranhando o ar como se estivesse tentando empurrar algo invisível. A pequena Valentina, de apenas 2 anos, acordou no berço ao lado e começou a berrar também, apontando para a janela escura com os dedinhos trêmulos. "Ogo! Ogo!" A bebê gritava entre soluços e então virou-se para Rosário apontando diretamente para ela com urgência estranha. "Mamãe! Mamãe!" 3 crianças. 3 pesadelos idênticos acontecendo ao mesmo tempo, todas falando de fogo e portas, e agora todas usando aquele nome estranho que Rosário não entendia. A porta do quarto se abriu com força, batendo na parede. Dom Roberto Mendoza entrou com o rosto vermelho de cansaço e irritação, os olhos fundos de quem não dormia direito há semanas. 10 noites, Rosário, 10 noites seguidas disso. Ele passou as mãos pelo cabelo bagunçado, a voz saindo entre o desespero e a raiva. "Você precisa fazer alguma coisa. Eu não aguento mais. Eu estou tentando, senhor, mas eles têm esses pesadelos e eu não sei o que." Rosário começou a se explicar, mas Roberto a cortou bruscamente. "Não me interessa. Minha esposa nunca teve esse problema com eles." Roberto explodiu, gesticulando em direção às crianças que ainda choravam. "Você é a 5ª babá em 3 semanas. 5! Nenhuma consegue fazer essas crianças dormirem uma noite em paz." As palavras saíram da boca de Rosário antes que ela pudesse pensar em segurá-las. "Com todo respeito, senhor, sua esposa passava o dia inteiro com elas. Ela conhecia cada medo, cada pesadelo, cada choro. O senhor mal olha para os próprios filhos há anos." O silêncio que caiu no quarto foi tão pesado que parecia sugar todo o ar. Roberto a encarou com os olhos arregalados de fúria, a mandíbula travada, mas não disse nada para negar, porque era verdade e ambos sabiam disso. Roberto Mendoza tinha sido um pai ausente a vida inteira. Helena, sua esposa, era quem cuidava de absolutamente tudo relacionado às crianças. E agora que ela tinha morrido há apenas 3 semanas, num acidente de carro repentino, Roberto se via completamente perdido com 3 pequenos estranhos que mal o conheciam. "Amanhã eu levo todos eles num médico", Roberto disse finalmente com a voz controlada, virando-se para sair. "Isso não pode continuar." Ele saiu batendo a porta, deixando Rosário sozinha com as 3 crianças que aos poucos foram se acalmando. Rosário respirou fundo e voltou sua atenção para Sofia, que estava sentada na cama, encarando-a com uma intensidade perturbadora para uma criança de 8 anos. "Você sente também, não sente?" A menina perguntou baixinho. "Sentir o quê, querida?" Rosário sentou na beira da cama e afastou alguns fios de cabelo grudados no rosto suado de Sofia. "Que a gente já se conhece de algum lugar. Que isso aqui não é a primeira vez." Sofia respondeu, olhando fixamente para ela.
Rosário sentiu um arrepio percorrer toda a espinha. Sofia, você está confundindo as coisas. Eu só trabalho aqui há 2 semanas. Não aqui, Sofia a interrompeu balançando a cabeça com firmeza. Não agora. Foi antes, num outro lugar. Mateus se aproximou também e agarrou-se na saia de Rosário, com as mãozinhas trêmulas. A senhora conhece a gente? Eu sei que conhece, o menino falou com a voz abafada. Por que a gente lembra da senhora se nunca te viu antes? Mamãe, Valentina interrompeu do berço, estendendo os bracinhos em direção a Rosário. Mamãe Lupita. Rosário ficou parada, sem saber o que dizer. Lupita. Quem era Lupita? Por que a bebê a chamava assim, com aquela certeza no olhar, como se fosse o nome mais natural do mundo? Rosário nunca havia ouvido esse nome antes. Não havia nenhuma Lupita na sua vida, e mesmo assim, a criança a olhava como se aquela palavra fosse carregada de um amor muito antigo. Depois de colocar a bebê de volta no berço e cobrir Sofia e Mateu com cuidado, ela estava quase saindo do quarto quando Sofia segurou sua mão com força surpreendente. Uma hora você vai lembrar. Eu sei que vai, a menina disse olhando diretamente nos olhos de Rosário com uma certeza assustadora. E quando lembrar, vai entender tudo. Rosário não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama estreita do pequeno quarto de empregada, encarando o teto escuro enquanto as palavras das crianças ecoavam sem parar na sua cabeça. Às 3 da madrugada, desistiu de tentar dormir e levantou para tomar água. Foi quando viu uma silhueta pequena sentada no sofá. Sofia estava lá, completamente acordada, desenhando algo num caderno iluminado, apenas pela lua. Sofia, o que você está fazendo acordada a essa hora? Rosário se aproximou com cuidado. A menina nem levantou os olhos do papel. Preciso desenhar antes que eu esqueça. Ela respondeu, continuando a mover o lápis com urgência. O que eu vejo quando fecho os olhos? O lugar de antes. Rosário sentiu o chão sumir quando olhou para o desenho. Era uma casa pequena e simples de madeira ao lado de um rio. 3 crianças pequenas. Uma mulher jovem ao lado delas, com os braços estendidos, como se estivesse protegendo alguém. E por toda parte, riscos violentos que pareciam representar fogo. Mas o que realmente fez o coração de Rosário parar foi o rosto da mulher no desenho. Tinha exatamente os mesmos olhos que ela via no espelho todos os dias. O mesmo formato de rosto oval, o mesmo jeito específico de amarrar o cabelo para trás. Como você sabe desenhar isso? Rosário sussurrou, a voz mal saindo da garganta. Você nunca me viu com o cabelo desse jeito. Eu só desenho o que lembro. Sofia a interrompeu. Esse lugar existe? Existiu? Eu não sei. Nunca vi esse lugar na minha vida, Rosário respondeu. Mas enquanto falava, uma sensação estranha começou a subir do fundo da sua mente. Sofia voltou a olhar para o desenho, passando os dedos sobre a figura da mulher. Ele também tá lá, sabe? No que eu vejo. Quem? Rosário perguntou, embora uma parte dela já estivesse começando a temer a resposta. A menina apontou com o lápis para cima, indicando o andar superior onde ficava o quarto de Dom Roberto. Ele, mas é diferente. Tem outra roupa, outro jeito de falar. Mas é ele. Eu reconheço. Um calafrio percorreu todo o corpo de Rosário. Sofia, Dom Roberto nunca fez nada de ruim para vocês. Não é o que ele faz agora, Sofia cortou. É o que ele fez antes. Ou vai fazer, ou... Não sei explicar direito. É tudo confuso na minha cabeça. Rosário subiu rapidamente em direção ao seu quarto, o coração batendo descompassado. Estava ficando tão confusa quanto as crianças. Mas quando finalmente conseguiu pegar no sono de pura exaustão, teve um pesadelo que parecia real demais. Viu uma casa pequena de madeira ao lado de um rio calmo. Viu 3 crianças pequenas brincando descalças. Viu chamas alaranjadas subindo pelas paredes com velocidade assustadora. Viu suas próprias mãos,
mais jovens, batendo com desespero numa porta de madeira que não abria. E viu uma silhueta de homem do lado de fora, apenas uma forma escura contra a luz do fogo, caminhando embora com passos calmos enquanto gritos desesperados ecoavam. Rosário acordou com um sobressalto violento, o corpo coberto de suor frio, um grito preso na garganta. Foi só um pesadelo. Ela sussurrou para si mesma na escuridão, tentando controlar a respiração. A semana seguinte trouxe algo ainda mais perturbador do que Rosário conseguia processar. Os pesadelos não diminuíram nem mudaram de natureza. Eles pioraram, como se alguma comporta invisível tivesse sido aberta. Mateu começou a acordar todas as noites, exatamente às 3h47. Rosário descobriu isso por acaso na terceira noite consecutiva, quando olhou automaticamente para o relógio ao ouvir os gritos do menino rasgando o silêncio da mansão. A fumaça! Não consigo respirar. A fumaça está entrando. Mateu gritava, se debatendo violentamente nas cobertas, as mãozinhas cobrindo o rosto como se tentasse filtrar o ar envenenado de algum incêndio que só existia dentro da sua cabeça. Valentina, por sua vez, desenvolveu um terror novo que tornava o dia a dia quase impossível. Qualquer porta fechada, em qualquer cômodo, por qualquer razão, era suficiente para desencadear um choro tão histérico que parecia vir de um lugar muito mais fundo e antigo do que o peito pequeno de uma criança de 2 anos. Rosário passou a deixar todas as portas da mansão abertas o tempo todo. Sofia continuava desenhando obsessivamente. Se antes havia um único desenho da casa em chamas, agora havia pilhas deles espalhados pelo quarto, cada um com mais detalhes perturbadores que o anterior. Nos mais recentes, Rosário podia distinguir claramente uma porta de madeira grossa com uma trave do lado de fora e 3 figuras pequenas atrás do vidro com as mãos espalmadas. Foi numa dessas noites que Rosário descobriu o efeito da canção. Estava no quarto das crianças às 3h47, no limite do esgotamento, quando começou a cantarolar quase sem perceber, as palavras saindo da sua boca antes que ela pudesse identificar de onde as tirava. Era uma melodia simples, com palavras em espanhol antigo, que ela definitivamente nunca havia aprendido. Mas as palavras saíam naturalmente, como se estivessem guardadas em algum lugar da sua memória que ela nunca havia acessado. E então as 3 crianças pararam simultaneamente. Mateu relaxou completamente. Valentina fechou os olhos devagar. Sofia deitou de lado e dormiu. Como você sabe essa música? Rosário virou assustada e encontrou Dom Roberto encostado na porta, o rosto pálido e os olhos arregalados. De onde você tirou isso? Eu não sei, senhor, Rosário respondeu com honestidade absoluta. As palavras simplesmente vieram, não sei de onde. Roberto ficou olhando para ela por um longo momento, depois olhou para as 3 crianças dormindo em paz. Depois voltou os olhos para Rosário com uma expressão que ela só entenderia muito mais tarde. Sem dizer mais nada, virou as costas e foi embora pelo corredor escuro. Naquela noite, quando a mansão toda afundou em silêncio, Rosário fechou os olhos e o pesadelo veio mais rápido do que nunca. Desta vez, era mais nítido e sufocante. Via 3 crianças pequenas batendo numa porta grossa que não cedia, as vozes saindo agudas e desesperadas. Via chamas alaranjadas consumindo as paredes com uma velocidade que não deixava tempo para pensar. E ouvia a própria voz suplicando, gritando, batendo na mesma porta por dentro enquanto as crianças batiam junto. Rosário acordou suando, as mãos apertadas contra o peito, o coração batendo irregular. Eram memórias? Eram só pesadelos? E por que, a cada noite, pareciam um pouco mais suas? Capítulo 3. A rejeição de Valentina a Dom Roberto foi se tornando tão absoluta que começou a ser impossível atribuir apenas à saudade da mãe morta. Sempre que Roberto entrava num cômodo onde a bebê estava,
Valentina parava o que fazia, os olhos fixando nele com uma desconfiança que parecia velha demais para um rosto de 2 anos. Se ele tentava pegá-la no colo, ela começava a chorar com uma intensidade que crescia rapidamente para o histérico. Mas quando Rosário entrava na mesma sala, Valentina esticava os braços na direção dela com um sorriso imediato e completo. Sofia e Mateu, por sua vez, desenvolveram uma dependência de Rosário que ia além do afeto comum. Toda noite, sem falta, os dois apareciam na porta do quarto dela com o mesmo pedido. "Deixa a Lupita dormir aqui com a gente", Sofia dizia, segurando a mão de Rosário com firmeza. "A gente tem medo quando você vai embora. Tem coisa ruim no escuro quando você não tá." Mateu completava, abraçando a cintura dela com força desproporcional para um menino de 5 anos. Rosário ouvia aquele nome, Lupita, e sentia sempre o mesmo desconforto estranho, como se a palavra carregasse um peso que ela não conseguia identificar. Por que as crianças insistiam em chamá-la assim? De onde havia saído aquele nome? Dom Roberto finalmente explodiu numa tarde em que encontrou as crianças recusando comer sem a presença de Rosário ao lado. "Chega disso!" Ele bateu a mão na mesa, fazendo os pratos tilintarem. "Você está mimando demais essas crianças. Elas estão ficando completamente dependentes de você e isso não é saudável." Mas o que realmente tirava o sono de Rosário era o que as crianças sabiam durante o dia, com uma naturalidade que tornava tudo ainda mais perturbador. Numa tarde, Sofia parou numa esquina da cidade, olhou para um terreno vazio coberto de grama e disse com absoluta convicção: "O mercado ficava bem aqui. O velho Hector vendia tecidos naquela parte do fundo. Tinha um cheiro de canela que ficava no ar o dia inteiro." Rosário pesquisou naquela noite e confirmou. Havia de fato um mercado municipal naquele endereço exato, demolido em 1920. Mateu começou a usar expressões arcaicas em espanhol que ninguém na família entendia. Um professor de história contratado por Roberto classificou as construções com voz trêmula como castelhano rural do final do século XIX. E Valentina apontava para cantos específicos do jardim, dizendo Casa Velha ali, em lugares onde um historiador local confirmou que existiram construções antigas antes de um incêndio no século XIX. Dom Roberto, assustado o suficiente para engolir o ceticismo, chamou Padre Miguel Castelhanos, pároco da igreja mais antiga da cidade e estudioso de história regional. O padre chegou numa tarde de terça-feira, ouviu tudo em silêncio e pediu para ver as crianças. Sofia, Mateu e Valentina se comportaram normalmente por alguns minutos. Rosário estava quase relaxando quando Sofia, no meio de uma frase sobre sua boneca, parou completamente. A menina tinha os olhos fixos numa pintura emoldurada na parede da sala, parte da decoração da mansão há décadas. Era uma pintura de 1890, mostrando a antiga propriedade Mendoza, com a casa principal, os celeiros e as construções dos empregados ao fundo. Sofia se levantou devagar, se aproximou da pintura e ficou parada diante dela em silêncio. "Essa era nossa casa", ela disse com uma voz estranhamente firme, o dedo apontando para as construções pequenas ao fundo, não para a casa principal. "A gente morava ali, era pequenininha, mas a gente gostava. Tinha um pé de romã do lado da janela." Padre Miguel virou devagar para Rosário. Rosário virou devagar para o padre. Nenhum dos dois disse nada. Aquela pintura mostrava a propriedade que havia queimado há mais de 130 anos. Capítulo 4. A primeira pista. Padre Miguel não foi embora naquela tarde sem antes pedir a Rosário alguns minutos a sós no jardim, longe dos ouvidos de Roberto e das crianças. "Vou verificar os arquivos da diocese", ele disse baixinho, os olhos sérios atrás dos óculos de armação grossa. Se houve um incêndio nessa propriedade no século XIX com vítimas, a igreja teria registrado. "Batismo, óbito, missa de 7º dia, algo. Deixa comigo e não fala nada para Dom Roberto ainda."
Rosário assentiu, sentindo um alívio estranho por finalmente ter alguém que levava aquilo a sério. Nos dias seguintes, enquanto esperava notícias do padre, os medos específicos das crianças foram se intensificando de formas cada vez mais impossíveis de ignorar. Mateu entrou em pânico completo quando Rosário acendeu uma vela perfumada na sala. O menino estava brincando tranquilamente no chão quando o cheiro de fumaça chegou até ele. E em segundos estava de joelhos, as mãos cobrindo o rosto, gritando de um jeito que não soava como birra de criança, mas como terror de adulto aprisionado num corpo pequeno. Rosário apagou a vela imediatamente e abriu todas as janelas. Sofia teve uma crise igualmente intensa quando viu Rosário trazer uma caixa de fósforos para acender o fogão. A menina saltou do banco, recuou até encostar as costas na parede e ficou olhando para a caixinha com os olhos arregalados e a respiração saindo em golfadas curtas e rápidas. Rosário guardou os fósforos no bolso sem dizer nada. A crise maior veio quando Dom Roberto, depois de encontrar Mateu vagando sonâmbulo pelo corredor pela terceira vez naquela semana, decidiu trancar a porta do quarto por fora para que as crianças não se machucassem durante a noite. A reação foi imediata e aterrorizante. Mateu acordou como se tivesse sido atingido por uma descarga elétrica. Atirou-se contra a porta com o corpo inteiro, os punhos batendo na madeira com uma força impossível para um menino de 5 anos. Abre! Abre a porta! A fumaça! Não consigo sair! Abre, por favor! Rosário chegou correndo, abriu a porta em segundos, encontrou Mateu com as mãos machucadas, Sofia acuada no canto, abraçando Valentina, que chorava sem parar. Ela os abraçou todos no chão, cantarolando baixinho a canção que não sabia de onde vinha, até que os 3 voltassem a respirar normalmente. Foi quando Roberto apareceu na porta, a expressão passando da preocupação para a defensiva. Eu só quis proteger eles, Roberto disse com a voz tensa, os braços cruzados. Não precisava desse drama todo. Rosário se levantou devagar e, quando virou para ele, havia uma certeza no próprio olhar que ela mesma não conseguia explicar. Nunca mais feche essa porta por fora, ela disse com uma calma que soou mais ameaçadora do que qualquer grito. Nunca mais, senhor. Quem você pensa que é para me dar ordens dentro da minha própria casa? Roberto reagiu, a voz subindo. Essas crianças estão ficando loucas e você está piorando tudo. Elas não estão loucas, Rosário respondeu com uma força que surpreendeu até ela mesma. Elas estão lembrando de algo que aconteceu, algo real. E você precisa parar de fechar portas e começar a ouvir o que elas estão tentando dizer. Roberto a olhou por um longo momento. Depois virou as costas e foi embora pelo corredor sem dizer mais nada. Naquela madrugada, quando finalmente fechou os olhos de exaustão, o pesadelo voltou mais nítido do que nunca. Via as roupas que usava, de tecido grosso e escuro, típicas de trabalhadoras rurais de outro século. Via as paredes de madeira de uma casa pequenininha. Via suas próprias mãos mais jovens batendo numa porta grossa, enquanto ouvia 3 vozes infantis gritando seu nome do outro lado. E acordou às 3h47 gritando, meus filhos, com uma certeza devastadora de que aquilo não era um sonho, era uma memória. Foi numa tarde fria que Rosário subiu ao sótão da mansão pela primeira vez, procurando cobertores extras para as crianças. O lugar era esquecido, cheio de móveis cobertos por lençóis amarelados e caixas empilhadas sem ordem, com um cheiro de poeira e tempo parado tão denso que ela precisou cobrir o nariz com a manga do casaco. Foi quando viu o baú. Era grande, de madeira escura reforçada com metal enferrujado, encostado na parede mais funda, como se alguém tivesse tentado escondê-lo atrás de tudo mais. A fechadura estava travada, mas o metal estava tão corroído pela umidade de décadas que cedeu com pouco esforço quando Rosário forçou com uma chave de fenda velha. O que havia dentro fez o ar sair dos seus pulmões de uma vez só. Roupas minúsculas de crianças, queimadas nas bordas,
com manchas escuras que Rosário não queria nomear. Brinquedos de madeira carbonizados, alguns reconhecíveis como cavalinhos e blocos de encaixe, outros irreconhecíveis de tão danificados. E no fundo do baú, embrulhada num pano que havia sido branco um século atrás, uma boneca de pano com o rosto parcialmente queimado e o cabelo de lã quase completamente consumido. Rosário ficou parada, olhando para os objetos sem conseguir tocar, sentindo alguma coisa enorme e escura se mover no fundo da própria mente. "O que é isso?" Ela virou assustada. Sofia estava parada no alto da escada, os olhos grandes fixos no baú aberto. Rosário não a tinha ouvido subir. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Sofia desceu devagar, se aproximou do baú com aquela expressão que Rosário já havia aprendido a temer, aquela mistura de reconhecimento e dor que não deveria existir num rosto de 8 anos. A menina ficou olhando para os objetos por um longo momento e então sua mão se moveu lentamente em direção à boneca queimada. Quando seus dedos tocaram o tecido carbonizado, Sofia apertou a boneca contra o peito e começou a chorar com um choro silencioso e fundo que era muito pior do que qualquer grito. "Rosa!" Ela sussurrou entre as lágrimas, embalando a boneca destruída com uma ternura que partiu o coração de Rosário. "Minha Rosa voltou." Rosário sentiu o sangue gelar. Aquela boneca tinha mais de 120 anos. Estava irreconhecível de tão danificada. Sem rosto, sem cabelo, sem nada que identificasse qualquer nome. Como Sofia podia reconhecê-la? Como sabia o nome? Naquela mesma noite, Rosário buscou registros de incêndios na propriedade Mendoza, nos arquivos municipais online. Encontrou o que temia. Um registro oficial de 1895 descrevendo um incêndio devastador nas dependências da fazenda, com vítimas confirmadas descritas apenas como uma mulher adulta e 3 crianças menores, todos empregados residentes da propriedade. Os nomes constavam num documento separado, danificado e ilegível. Uma mulher e 3 crianças, empregados residentes. Rosário fechou o computador com as mãos tremendo. Enquanto isso, Dom Roberto piorava de uma forma que já não era possível atribuir apenas ao luto. Ele desenvolvia insônia severa e Rosário o ouvia acordar gritando no meio da noite, murmurando frases num sono agitado que parecia mais tortura do que descanso. "Não era para acontecer assim", ele repetia com a voz rouca. "Eu não queria. Não era para ser desse jeito." E as crianças, como se sentissem algo que nenhum adulto conseguia ainda nomear, começaram a evitar ativamente o pai. Saíam do cômodo quando ele entrava, não respondiam quando ele chamava, e quando eram obrigadas a estar no mesmo espaço que ele, olhavam para Roberto com uma expressão que Rosário reconhecia e temia. Não era só medo. Era uma manhã comum de quarta-feira quando tudo mudou. Rosário estava na cozinha preparando o almoço, cortando legumes no ritmo automático de quem repete o mesmo gesto há décadas, quando a visão chegou sem aviso. Não foi gradual, não foi suave, não deu tempo de se preparar. Foi como ser arrancada do próprio corpo e jogada em outro lugar, em outro tempo, com uma violência silenciosa que não deixou espaço para resistência. Ela se viu mais jovem, com roupas de tecido grosso e escuro que não eram suas, correndo por um corredor estreito de madeira enquanto as chamas avançavam pelas paredes com uma velocidade que não deixava tempo para pensar. Sentia o calor na pele, a fumaça cortando a garganta, e agarrada em sua saia havia 3 crianças pequenas que corriam tentando acompanhar seu passo, gritando um nome que ela não conseguia ouvir pelo barulho do fogo consumindo tudo. E então havia a porta. Uma porta de madeira grossa que ela batia com as palmas abertas, que não cedia, que tinha do lado de fora uma trave que alguém havia colocado de propósito. Ela sabia disso com uma certeza que doía mais do que o calor.
Rosário voltou à consciência no chão frio da cozinha, com o lado do rosto apoiado no ladrilho e as 3 crianças em volta dela, ajoelhadas, as mãozinhas tocando seu rosto e seus braços com um desespero que ela levou alguns segundos para processar. Mamãe! Mamãe! Acorda! Volta, mamãe! Valentina chorava, as bochechas encharcadas, repetindo a palavra como se fosse a única que conhecia. Lupita! Sofia gritava, segurando a mão de Rosário com força. Abre os olhos, por favor. Dom Roberto estava parado na entrada da cozinha quando Rosário conseguiu se sentar. O rosto dele com uma expressão que ela não havia visto antes. Não era irritação, não era impaciência. Era algo mais fundo, mais perturbado, os olhos fixos nas crianças, chamando Rosário pelo nome estranho, como se aquilo confirmasse algo que ele estava tentando não acreditar há semanas. Naquela mesma tarde, Padre Miguel ligou pedindo para se encontrar com Rosário em particular. Eles se sentaram num banco do jardim, longe da mansão, e o padre abriu uma pasta com documentos fotocopiados, as mãos se movendo com uma deliberação que Rosário reconheceu como a forma de alguém se preparando para dizer algo difícil. Consegui restaurar parte dos registros de 1895 com a ajuda de um especialista em documentos históricos. Padre Miguel começou, a voz baixa e grave. As vítimas do incêndio tinham nome. A mulher adulta que morreu naquela noite se chamava... Ele fez uma pausa breve, olhando para ela por cima dos óculos. Guadalupe Reis, conhecida por todos como Lupita. O jardim girou. Rosário ficou olhando para o padre sem conseguir falar. Lupita. O nome que as crianças repetiam desde a primeira noite, o nome que ela não entendia, que não significava nada para ela nesta vida. Era o nome de uma mulher morta há 129 anos naquela mesma propriedade. O mesmo incêndio que aparecia nos seus pesadelos. A mesma porta que não abria. As mesmas 3 crianças. Naquela noite, as 3 crianças desenharam sem parar, até dormirem exaustas sobre os próprios cadernos. Rosário recolheu os desenhos um a um e os espalhou sobre a cama do seu quarto, olhando para eles por um longo tempo. Eram todos variações da mesma cena. Uma casa consumida por chamas, uma porta trancada por fora, com uma trave de madeira claramente visível e uma figura masculina alta, de costas, caminhando embora com passos calmos enquanto tudo ardia atrás dela. Sempre a mesma figura, sempre de costas, sempre indo embora. Rosário olhou para os desenhos por um longo tempo, e então olhou para o teto do quarto, e ficou assim até o amanhecer, sem conseguir dormir, sem conseguir parar de pensar em quem era aquela figura que as 3 crianças desenhavam com uma consistência que não deixava espaço para coincidência. Capítulo 6. Dom Roberto Mendoza era um homem que havia construído sua vida inteira sob controle. Controle dos negócios, controle das emoções, controle da narrativa que contava para si mesmo sobre quem era e o que havia feito. Por isso, os flashbacks o aterrorizavam de uma forma que ele não conseguia admitir para ninguém, porque eram a primeira coisa em décadas que ele não conseguia controlar. Começaram fragmentados, quase inofensivos. Uma propriedade rural antiga que ele não reconhecia, mas que parecia familiar de um jeito perturbador. Trabalhadores curvados nos campos sob um sol violento. Uma varanda onde um homem de roupas escuras tomava café e observava tudo com a expressão de quem possui não só a terra, mas também as pessoas que nela trabalham. Roberto não reconhecia o homem, mas quando os sonhos colocavam a câmera do seu ponto de vista, ele percebia com um enjoo crescente que estava vendo pela perspectiva daquele homem. Que era aquele homem? Procurou um psiquiatra particular numa clínica discreta, sem contar nada para Rosário. O médico o ouviu por 50 minutos e então sugeriu, com a voz cuidadosa de quem antecipa a resistência, que poderia se tratar de memórias ancestrais, herdadas geneticamente ou de uma forma de culpa coletiva familiar relacionada ao luto pela esposa.
Isso é pseudociência, Roberto respondeu com uma frieza que ele mesmo reconheceu como defesa. Eu preciso de remédios para dormir, não de teorias sobre memórias de antepassados. O médico receitou os remédios. Eles não adiantaram nada. Os pesadelos pioraram em intensidade e clareza, com uma progressão que parecia deliberada, como se algo estivesse decidido a fazê-lo ver. Via fogo consumindo construções de madeira numa noite sem lua. Ouvia gritos desesperados de mulher e crianças que vinham de dentro de uma porta fechada. E sentia, rasgando o centro do peito com uma precisão que nenhum sonho comum deveria ter. Uma culpa esmagadora e sufocante que não tinha nome nem origem compreensível. Acordava encharcado de suor, a garganta fechada, com a certeza física e irracional de ter feito algo imperdoável, mas sem conseguir acessar o quê. Foi numa noite de insônia que ele desceu para a cozinha às 4 da manhã e encontrou Rosário sentada sozinha na escuridão, as mãos em volta de uma xícara de chá que já devia estar fria, os olhos fixos num ponto do ladrilho que Roberto seguiu com o olhar e não encontrou nada. Eles ficaram em silêncio por um momento. E então, Roberto se serviu de água, sentou do outro lado da mesa e ficou olhando para ela, sem saber exatamente o que queria dizer. Mas as palavras saíram antes que ele decidisse. Eu sinto que fiz algo terrível, Rosário. A voz saiu mais quebrada do que ele pretendia, e ele não tentou consertar. Algo imperdoável. Mas não sei o quê. Como uma pessoa pode se sentir culpada por algo que nunca fez? Rosário levantou os olhos do ladrilho e o olhou por um longo momento com uma expressão que Roberto não conseguiu ler completamente. Havia algo naquele olhar que ia além da preocupação ou da surpresa, algo mais antigo e mais complicado que ele não tinha vocabulário para nomear. Talvez, ela disse finalmente com uma voz baixa e cuidadosa, a questão não seja se você fez. Talvez a questão seja quando. Roberto ficou olhando para ela sem entender, e Rosário voltou os olhos para a xícara fria sem explicar mais nada. Eles ficaram assim por um longo tempo na cozinha escura, cada um carregando um peso que ainda não tinha nome completo, cada um mais perto do que imaginava de uma verdade que nenhum dos dois estava ainda preparado para enfrentar. Capítulo 8. Padre Miguel ligou numa manhã de sexta-feira pedindo que Rosário fosse até a igreja. A voz dele no telefone tinha um peso específico que ela já havia aprendido a reconhecer. Aquele tom de quem está segurando uma informação grande demais para caber num telefonema. Ela o encontrou no pequeno escritório atrás da sacristia, sentado diante de uma mesa coberta de papéis fotocopiados e documentos plastificados. Ao lado dele, havia um homem mais velho que o padre apresentou brevemente como especialista em restauração de arquivos históricos. O homem saiu discretamente quando Rosário entrou, como se já soubesse que o que viria a seguir era particular. Conseguimos restaurar os documentos completos, Padre Miguel disse, empurrando uma folha na direção dela. Os nomes das vítimas. Rosário olhou para o papel com uma calma que não sentia por dentro, como se alguma parte dela já soubesse o que estava prestes a ler. Guadalupe Reis, 28 anos, empregada doméstica, conhecida como Lupita, falecida em 15 de março de 1895. Filhos: Maria, 8 anos, José, 5 anos, Valentina, 2 anos, patrão registrado, Dom Alfonso Mendoza. Causa do incêndio: acidental, lampião derrubado. Ela leu o documento 3 vezes. Depois ficou olhando para ele sem ler, apenas sentindo algo que não tinha nome exato explodir devagar dentro do peito, como uma fechadura que cede depois de décadas resistindo. Guadalupe Reis, Lupita, 28 anos, 3 filhos, a mesma propriedade, o mesmo incêndio que aparecia nos seus pesadelos. E aquele nome, Lupita, que as crianças repetiam desde a primeira noite como se fosse o nome mais natural e amado do mundo. A certeza que chegou não foi gradual nem racional.
Foi absoluta, irrefutável, tão física quanto o peso do papel entre seus dedos. Ela havia sido Guadalupe Reis. Havia vivido, trabalhado e morrido naquela propriedade 129 anos atrás. E Maria, José e Valentina, os 3 filhos que ela não havia conseguido salvar, haviam voltado. Estavam dormindo agora nos quartos da mansão Mendoza, chamando-a pelo apelido carinhoso de outra vida, com uma insistência que finalmente fazia todo o sentido do mundo. Mas ela não disse nada disso para Padre Miguel, e não diria nada para Roberto. Ainda não. Tinha medo da reação dele, medo de que ele a olhasse com aquela expressão clínica de quem está avaliando o estado mental de alguém, medo de perder o acesso às crianças antes de entender o que precisava entender. Nos dias seguintes, as próprias crianças foram confirmando a verdade de formas que Rosário coletava em silêncio, uma por uma, como peças de um quebra-cabeça que estava tomando forma. Sofia descreveu com precisão milimétrica a disposição dos cômodos da casa antiga, dos empregados, detalhes que foram confirmados quando Padre Miguel trouxe plantas arquitetônicas originais de 1890. Mateu lembrou os nomes de outros empregados da fazenda que Rosário depois localizou em registros históricos. Valentina descreveu um cobertor específico com bordado de flores azuis, que constava num inventário de pertences recolhidos das ruínas após o incêndio. Numa noite, depois de colocar as 3 crianças para dormir, Rosário ficou sentada no chão do quarto delas, no escuro, olhando para os rostos tranquilos de Sofia, Mateu e Valentina adormecidos, e sentiu as lágrimas descendo sem que ela fizesse nada para contê-las. Meus bebês, ela sussurrou num volume que mal era som. Meus bebês voltaram para mim. Mas junto com o alívio imenso, havia uma pergunta que crescia a cada dia com uma urgência que ela não conseguia mais ignorar. O incêndio havia sido mesmo um acidente, como os documentos oficiais declaravam? Um lampião derrubado? Ou havia algo mais? Algo que Alfonso Mendoza havia feito questão de enterrar junto com as vítimas naquela noite de março de 1895? E qual era a verdadeira conexão entre Alfonso Mendoza? A pergunta sobre Alfonso Mendoza, não. Deixou Rosário dormir por 3 noites seguidas. Ela começou a investigação da única forma que sabia, devagar, metodicamente, sem chamar atenção. Enquanto as crianças dormiam e Roberto se trancava no escritório com seus próprios demônios, ela ficava horas diante do computador vasculhando arquivos digitalizados, registros de cartório, inventários de propriedades rurais do estado de Oaxaca entre 1890 e 1950. O que encontrou foi perturbador de uma forma que ia além do que ela já suspeitava. Em 1894, um ano antes do incêndio, Alfonso Mendoza era um homem de posses modestas, dono de uma fazenda de tamanho mediano, com dívidas registradas em cartório e colheitas que mal cobriam os custos de operação. Mas a partir de 1896, um ano depois da morte de Guadalupe Reis e seus filhos, a trajetória de Alfonso mudou de forma radical e inexplicável. Comprou terras vizinhas em sequência rápida, sempre por valores muito abaixo do mercado, como se os proprietários estivessem desesperados para vender ou simplesmente não tivessem outra escolha. Expandiu a fazenda, diversificou negócios, construiu a mansão que ainda estava de pé. Morreu em 1945, velho, rico e respeitado, com um obituário de meia página no jornal regional. Mas foi no arquivo municipal que Rosário encontrou o que procurava sem saber que procurava. Numa caixa de correspondências digitalizadas da família Mendoza, doadas ao arquivo anos antes por um descendente, havia cartas de Alfonso para associados comerciais datadas de fevereiro de 1895, um mês antes do incêndio. A linguagem era cuidadosa, cheia de eufemismos e rodeios que serviam exatamente para deixar o leitor sem provas concretas, enquanto transmitiam a mensagem com clareza suficiente para quem precisasse entender.
Alfonso escrevia sobre resolver um problema delicado com empregados que sabem mais do que deveriam e sobre tomar as medidas necessárias para proteger os interesses da família antes que certas informações chegassem a ouvidos errados. Certas informações. Empregados que sabem demais. Rosário releu as cartas 4 vezes com o estômago contraído, sentindo a raiva e o horror se misturando numa náusea que ela engoliu com esforço. Não era um acidente. Nunca havia sido um acidente. Ela não tinha provas concretas, apenas indícios que um advogado descartaria em segundos, mas sabia a verdade com uma certeza que não precisava de tribunal para existir. Alfonso havia mandado matar Guadalupe Reis e seus 3 filhos para proteger segredos que ela havia descoberto, e depois havia construído sobre aquelas cinzas a fortuna que Roberto havia herdado. Dom Roberto, por sua vez, havia percebido a mudança no comportamento de Rosário e claramente não sabia o que fazer com o que estava vendo. Ela notava o olhar dele a seguindo enquanto ela folheava documentos na sala. Notava a hesitação quando ele tentava se aproximar das crianças e encontrava o corpo delas enrijecendo sutilmente. Notava as perguntas que ele não fazia, mas que ficavam suspensas no ar de todos os cômodos que eles compartilhavam. Foi numa tarde de sol que Sofia, sentada na mesa da cozinha, desenhando enquanto Roberto tomava café do outro lado, levantou os olhos do papel e olhou para o pai com uma expressão que fez Rosário parar imóvel na entrada do cômodo. O fogo não foi sem querer, Sofia disse com a voz calma e direta de quem constata um fato simples. Alguém fez de propósito. Alguém trancou a porta de fora. Roberto pousou a xícara devagar, o rosto ficando de uma palidez que Rosário podia ver da porta. Do que você está falando? Ele perguntou com a voz baixa e tensa. Que porta? Que fogo? Sofia voltou os olhos para o desenho sem responder diretamente, o lápis continuando a se mover no papel com uma calma que contrastava com o peso das palavras que saíam da sua boca. Alguém nos trancou, ela disse baixinho. Alguém foi embora. Alguém nos deixou morrer. Capítulo 10. A revelação. Rosário esperou até as crianças dormirem. Eram quase 11 da noite quando ela desceu as escadas com a pasta de documentos debaixo do braço, o coração batendo num ritmo que ela não tentou controlar. Roberto estava no escritório, como sempre, a luz amarela vazando pela fresta da porta fechada. Ela bateu 2 vezes e entrou sem esperar resposta. Preciso te mostrar alguma coisa. Ela disse pousando a pasta sobre a mesa antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. E preciso que você ouça tudo antes de falar. Roberto olhou para a pasta, depois para ela, e algo na expressão de Rosário deve ter comunicado a seriedade do que estava por vir, porque ele fechou o notebook e ficou quieto. Ela foi direta. Mostrou os registros de 1895 com os nomes das vítimas. Mostrou as plantas arquitetônicas confirmadas pelas memórias das crianças. Mostrou as cartas de Alfonso sobre os empregados que sabiam demais. Mostrou a linha do tempo da fortuna dos Mendoza crescendo sobre as cinzas do incêndio. E então disse, com uma voz que não tremia, porque ela havia ensaiado aquele momento centenas de vezes na própria cabeça. Seu trisavô, Alfonso Mendoza, foi responsável pela morte da minha família em 1895. Ele incendiou a casa propositalmente com a gente dentro. Nos assassinou para proteger os crimes dele e construiu a fortuna que você herdou com o dinheiro sujo que aquelas mortes protegeram. Roberto ficou em silêncio por um momento que se estendeu demais. Depois se levantou da cadeira devagar. Você enlouqueceu, ele disse com uma voz que começou controlada e foi subindo. Você ficou obcecada com pesadelos e histórias de crianças traumatizadas e construiu uma conspiração em cima de documentos de 130 anos que não provam absolutamente nada. As crianças sabem coisas que é impossível saberem, Rosário respondeu,
a voz subindo junto. Os nomes, os cômodos, a boneca, os outros empregados, nada disso tem explicação racional. Crianças perturbadas pelo luto criam histórias, Roberto gritou batendo a mão na mesa. E você ficou alimentando essas histórias em vez de ajudá-las a superar. Mas enquanto gritava, algo estava acontecendo com ele que Rosário podia ver nos olhos, antes que ele mesmo percebesse. Um tremor que começou nas mãos e subiu pelos braços. A respiração mudando de ritmo, ficando curta e irregular. Os olhos indo a um lugar que não era o escritório. Roberto recuou até encostar as costas na estante, as mãos agarrando a madeira atrás do corpo, e então parou completamente de gritar. O que Rosário viu no rosto dele naquele momento, ela nunca esqueceria. Era terror absoluto voltado para dentro, o terror de alguém que está vendo algo que não pode ser desfeito. As memórias chegaram todas de uma vez. Ela via isso acontecendo nele como se pudesse ler cada imagem no rosto dele enquanto elas passavam. A conversa no escritório de 1895, onde Alfonso decidia eliminar o problema. Os capangas recebendo ordens numa noite fechada. A trave de madeira sendo colocada do lado de fora da porta enquanto Lupita e as crianças dormiam. As chamas, os gritos e Alfonso caminhando para longe com passos deliberadamente calmos enquanto tudo ardia. Roberto dobrou o corpo e vomitou no canto do escritório, o joelho cedendo devagar até ele estar ajoelhado no chão, as mãos espalmadas no tapete, o soluço saindo como algo sendo arrancado de dentro. Eu fiz isso, ele disse com uma voz que mal era voz. Fui eu matei vocês. Rosário sentiu as lágrimas descendo pelo rosto, mas não se moveu. Você é a reencarnação dele. Você nos queimou vivos e foi embora enquanto a gente gritava. Os passos na escada chegaram rápido demais para que qualquer um dos dois pudesse reagir. Sofia entrou primeiro, parou na porta do escritório e olhou para Roberto ajoelhado no chão com uma expressão que acumulava meses de pesadelos, de medo sem nome, de memórias que nenhuma criança de 8 anos deveria carregar. Você nos queimou! Sofia gritou com uma força que fez as paredes do escritório parecerem pequenas. Eu lembro de você trancando a porta, lembro da sua voz do lado de fora, porque você fez isso com a gente. Mateu e Valentina chegaram atrás dela, e as memórias afloraram nas 3 crianças ao mesmo tempo, num choro simultâneo e devastador que encheu toda a mansão. Roberto saiu correndo pela porta dos fundos minutos depois, o carro sumindo na escuridão da estrada sem direção definida, deixando para trás uma casa em silêncio e uma mulher abraçando 3 crianças no chão do corredor, todas chorando juntas, sob o peso de 129 anos de dor que finalmente havia encontrado o nome. Capítulo 11. Roberto ficou desaparecido por 3 dias. Rosário cuidou das crianças nesse intervalo com uma atenção redobrada, que vinha tanto do amor quanto do medo. Pensou em fugir com elas, levá-las para longe da mansão Mendoza e de tudo que ela representava. Mas toda vez que chegava perto de uma decisão, olhava para Sofia, Mateu e Valentina e sentia que tirar essas 3 crianças do único lar que conheciam nesta vida seria uma crueldade que não conseguia cometer. Então, esperou. Roberto voltou na tarde do 4º dia, com um rosto que Rosário não havia visto antes. Não era o rosto irritado do homem que gritava sobre babás e médicos, nem o rosto defensivo de quem negava os flashbacks. Era o rosto de alguém que havia olhado para o próprio fundo e decidido não ficar lá. Ele não pediu para conversar, apenas colocou sobre a mesa da cozinha um maço de documentos e disse com voz baixa: Contratei investigadores. Quero saber tudo o que Alfonso fez, tudo. O que os investigadores trouxeram foi pior do que qualquer um havia imaginado. Alfonso havia roubado terras de pelo menos 15 famílias através de intimidação e violência, explorado centenas de trabalhadores em condições que beiravam a escravidão,
subornado autoridades para enterrar denúncias e mandado assassinar Guadalupe Reis, Lupita, e seus filhos porque ela havia ouvido conversas que poderiam destruir tudo que havia construído. Roberto levou as descobertas às autoridades históricas. Publicou tudo nos jornais com uma carta assinada assumindo responsabilidade moral. Criou um fundo de reparação histórica e doou metade da fortuna para os descendentes das vítimas de Alfonso. Fez tudo isso sem avisar Rosário, sem pedir reconhecimento. Rosário soube pelos jornais, como todo mundo. Ficou sentada à mesa por um longo tempo, relendo a carta de Roberto várias vezes, sem conseguir nomear o que sentia. Foi numa noite de terça-feira, 3 semanas depois, que o cheiro de fumaça acordou toda a casa. Rosário abriu os olhos na escuridão e soube antes mesmo de se levantar, soube com o corpo inteiro num reconhecimento que era ao mesmo tempo desta vida e de outra. Estava acontecendo de novo. O curto-circuito havia começado no andar superior e as chamas já consumiam o corredor quando ela correu em direção ao quarto das crianças. Mas a porta não abriu. Ela girou a maçaneta, empurrou, puxou e a porta simplesmente não cedeu, travada por algum defeito impossível numa porta moderna sem chave. Por uma fração de segundo, o trauma de 129 anos rasgou tudo ao meio dentro dela. As chamas, a porta que não cedia, os gritos das crianças do outro lado, mas desta vez ela não estava presa. Rosário pegou o extintor do corredor, usou a base metálica para quebrar o vidro da janela lateral, abriu caminho pelo fogo com o braço cobrindo o rosto e chegou até as crianças que já estavam acordadas e aterrorizadas, abraçadas no centro do quarto. Roberto chegou pelo outro lado segundos depois, as mãos sangrando de forçar uma porta que também havia travado, a fumaça tão densa que eles mal se enxergavam. Sem trocar uma palavra, cada um pegou uma criança e foram em direção à janela quebrada, passando as 3 para fora, segundos antes que o teto cedesse com um estrondo que sacudiu a mansão inteira. Do lado de fora, no gramado úmido da madrugada, cobertos de fuligem e queimaduras, os 4 ficaram no chão respirando o ar frio enquanto as chamas terminavam o trabalho no andar de cima. Sofia ficou olhando para Roberto e então se jogou nos braços dele. "Papai salvou a gente", ela disse com a voz abafada contra o ombro dele. "Papai não foi embora. Papai ficou." Roberto abraçou as 3 crianças sem tentar conter os soluços. E Rosário ficou olhando para aquela cena com as lágrimas misturando fuligem no rosto. Quando os olhos de Roberto a encontraram, por cima das cabeças das crianças, nenhum dos dois disse nada. Não havia nada que palavras pudessem fazer melhor do que aquele silêncio. Em 1895, ele havia ido embora enquanto tudo queimava. Nesta noite, havia entrado no fogo. O ciclo havia se fechado num gramado molhado, em 4 pessoas cobertas de cinzas que estavam, pela primeira vez em mais de um século, completamente inteiras. Capítulo 12. Ciclo completo. 7 anos depois, a mansão Mendoza havia sido reconstruída menor e mais simples, sem a opulência que Alfonso havia erguido sobre sangue alheio. Roberto havia vendido parte das terras como parte das reparações, e o que sobrou era suficiente para uma família viver com dignidade, que era exatamente o que todos queriam. Sofia tinha 15 anos e havia decidido ser advogada antes mesmo de saber explicar direito o motivo. Apenas que havia uma injustiça antiga dentro dela que precisava de um propósito. Estudava com uma seriedade que ia além da ambição comum de adolescente, com uma urgência que parecia vir de um lugar mais profundo do que qualquer professor conseguia alcançar. Queria defender famílias pobres contra a exploração. Queria que nenhuma Lupita ficasse sem nome num registro danificado. Mateu, com 12 anos, havia se tornado voluntário num projeto de resposta a emergências da prefeitura, ajudando famílias que perdiam tudo em incêndios. Ninguém na família comentava sobre a simetria daquilo, mas todos a sentiam.
Ele fazia o trabalho com uma gentileza e uma generosidade que às vezes fazia Rosário parar e simplesmente olhar para ele com o coração tão cheio que doía. Valentina, com 9 anos, era exatamente o que seu nome sempre havia prometido. Radiante. Dormia com as portas fechadas sem nenhum problema. Corria pelo gramado sem olhar para trás, ria com uma liberdade que parecia deliberada, como se alguma parte dela soubesse do peso que havia carregado e houvesse escolhido conscientemente soltá-lo. Rosário e Roberto haviam construído o amor da forma mais lenta e honesta possível. Primeiro respeito, depois gratidão, depois amizade. E então, um dia, sem que nenhum dos dois conseguisse apontar exatamente quando, amor, haviam casado discretamente, numa cerimônia pequena, na igreja de Padre Miguel, com as 3 crianças como testemunhas e o padre como o único convidado que realmente importava. Roberto havia saído dos negócios que envolviam qualquer tipo de exploração e dedicava boa parte do tempo ao fundo de reparação histórica que havia criado, trabalhando para localizar e compensar descendentes das famílias que Alfonso havia destruído. Era um trabalho que nunca terminaria completamente, e ele sabia disso, e fazia mesmo assim. Padre Miguel celebrou uma missa especial no 7º aniversário da noite do incêndio, com a família reunida num banco da primeira fileira da igreja vazia. 3 almas voltaram para se reconectar com a mãe que as perdeu. O padre disse com a voz serena de quem havia pensado muito sobre aquelas palavras antes de dizê-las. Uma alma voltou para redimir crimes de outra vida. Uma mãe voltou para salvar seus filhos desta vez, e todos aprenderam que a justiça divina não é apenas punição, mas oportunidade de redenção através de amor e escolha. Numa tarde de outubro, Roberto foi ao cemitério sozinho, como fazia toda semana. Ajoelhou-se diante da lápide simples de Guadalupe Reis, Lupita, 1867-1895. E ficou em silêncio por um momento antes de falar. Consegui, ele disse com uma voz baixa e firme. Salvei eles desta vez. E aprendi a amar a mulher extraordinária que você é em ambas as vidas. Ele não havia ouvido os passos atrás dele. Rosário colocou a mão no ombro dele com uma ternura que havia levado anos para chegar até ali. E Roberto cobriu a mão dela com a sua, sem se levantar. Eu perdoo Alfonso pelos crimes que não têm perdão fácil, ela disse devagar, como se estivesse descobrindo as palavras enquanto as dizia. E amo Roberto pelo homem que escolheu ser. São almas diferentes. Aprendi a diferença. Roberto se levantou e a abraçou ali mesmo, diante da lápide, enquanto as 3 crianças brincavam no gramado do cemitério, alguns metros adiante, as risadas delas chegando claras e livres no ar de outubro, como algo que nunca deveria ter sido silenciado, mas que havia voltado de qualquer forma. Rosário fechou os olhos dentro do abraço e pensou, não com palavras, mas com algo mais fundo do que palavras. 129 anos esperando. 129 anos de pesadelos e dor sem nome. Mas os bebês haviam voltado, e desta vez nada os separaria novamente. O karma havia sido pago, o ciclo havia se fechado, e o amor havia vencido a morte, o tempo e até os crimes mais imperdoáveis que uma alma pode carregar.